Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber. Atos 3, então tem um tema. Meu tema é as 3 vindas do 7º anjo. Quero falar um pouquinho sobre isso e a gente encerra. Atos capítulo 3, no verso 19, vamos ler até o verso 24. Atos 3, verso 19 em diante. Quantos acharam, amém? Amém. Vamos ler. Arrependei-vos, pois, e convertei-vos, para que sejam apagados os vossos pecados, e venham assim os tempos do refrigério pela presença do Senhor. Envie ele a Jesus Cristo, que já dantes foi pregado, o qual convém que o céu contenha até os tempos da restauração de tudo, dos quais Deus falou pela boca de todos os seus santos profetas desde o princípio. Porque Moisés disse aos pais: o Senhor vosso Deus levantará entre vossos irmãos um profeta semelhante a mim. A ele ouvireis em tudo quanto vos disser. E acontecerá que toda alma que não escutar a esse profeta será exterminada dentre o povo. Sim, todos os profetas, desde Samuel, todos quantos depois falaram, também predisseram estes dias. Vamos orar. Senhor Jesus, que o Senhor possa abençoar o teu povo, Pai, ajudar cada um deles, Pai. Tenha misericórdia de cada um, Senhor, eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém. Pode sentar, amados. Eu tenho um tema, meu tema é as 3 vindas do 7º anjo. Eu vou tentar citar as escrituras em vez de lê-las cada uma que nem eu queria fazer. Mas eu acho que é uma coisa bem familiar para nós no que diz respeito ao 7º anjo. Mas que ele vem 3 vezes, talvez seja uma coisa um pouco diferente, né? Mas vocês entendem que o Mombrana, ele nos ensinou que um profeta, ele vem no final da era. Ele sempre vem no fim da era, né? Quando a era já se torna uma era da igreja, quando ela já está já está sobrando só as quirelas daquilo ali, então foi quando Deus envia um mensageiro, né? Cada mensageiro, o Mombrana fala que Lutero veio no fim da era católica, ele fala que Wesley veio no fim da era luterana, e ele fala que os pentecostais vieram no fim da era wesleyana, e assim o Mombrana veio no final da era pentecostal. Apocalipse 3,14 nos mostra o 7º anjo, porque ali fala: ao anjo da igreja que está em Laodiceia escreve. Então esse anjo estava a era de Laodiceia é a era pentecostal. Então essa era pentecostal tinha que ter um profeta. Quando eles começaram na Rua Azusa, não havia um profeta. O Mombrana não havia ainda nem nascido, na verdade, né? Ele nasceu em 1909 e a era pentecostal começou em 1906. Então o Mombrana, ele já veio um pouquinho depois, como Paulo. Veio como um abortivo, vem depois do tempo dele, né? Então, quando o Mombrana vem, aquilo começa para a era. A era de Laodiceia, ela representa a igreja do mundo hoje. Não só os pentecostais, mas toda a igreja debaixo do céu hoje, ela vive debaixo dessa era, da era de Laodiceia, que começou lá em 1906 e vai entrar tribulação adentro. Mas existe, claro, sempre os eleitos de cada era, né? Então, você já deve lembrar, nós falamos sobre as 3 partes da era de Laodiceia. Então tem a parte quente, que foi a Rua Azusa, tem a parte morna, que foi a parte onde o Mombrana foi enviado até eles, quando o Mombrana foi pregar para eles Apocalipse 18, por exemplo, sai dela, povo meu, e a parte fria, que é a parte que nós estamos vivendo hoje. Então a parte que a era de Laodiceia não tem praticamente nada para que possa
Nada que Deus possa usar lá dentro. Vocês lembram que quando os pentecostais chegaram no Brasil, por exemplo, já estava, por exemplo, já tinha muito de denominação, mas Deus estava trabalhando através deles, porque a luz não nasce igual no mesmo, não nasce na mesma hora em todos os locais. Se a luz, por exemplo, a luz que bate primeiro lá em casa, vai demorar para chegar aqui na igreja, porque eu estou mais para baixo, entende? Então, quando a luz de Deus atingiu lá o povo pentecostal, aquilo foi indo de cidade em cidade, de país em país e abrangeu o mundo inteiro. Então, quando aquele avivamento chega no lugar, mesmo que lá no seu princípio já esteja denominado, quando chegou naquele lugar, chegou puro, chegou santo, chegou de Deus. O tempo naquele lugar ali e as pessoas que vão adentrar naquele movimento é que vai fazer aquilo apodrecer mais rápido ou mais devagar. Mas é isso. Por exemplo, a luz que nós temos da mensagem do profeta, lá de 63. Então, quando iniciou quando o anjo forte desce do céu lá e põe o pé no mar e o pé na terra com o livro aberto, aquilo foi uma bênção na América. E aquilo foi se expandindo de nação em nação, chega no Brasil. Essa luz, por exemplo, da abertura da palavra, chegou no Brasil em meados do ano 2000. Não que a mensagem já não estivesse aqui, entende isso? Não que a mensagem já não estivesse aqui, já tinha sido trazida a mensagem. Mas a luz completa da mensagem não tinha vindo ainda. Então agora está aqui, está aflorando a luz perfeita da mensagem. E é assim, quando Deus derrama algo, irmão, quando Deus derrama uma luz, aquilo fica um tempo puro, fica um tempo maravilhoso, mas daqui a pouquinho começa a se denominar. A gente começa a criar grupos em volta daquilo ali, e criar coisas, e criar homens, e grandes homens em volta daquilo ali, o fulano, o beltrano, o ciclano. As pessoas começam a ficar grandes demais, é quando Deus tem que abandonar aquilo ali e fazer uma nova coisa. É assim, sempre foi assim. Por quê? Porque o plano de Deus não vai mudar. Muda as pessoas, muda às vezes para uma era inteira, às vezes para uma cidade, às vezes para um local. Mas o plano de Deus não vai mudar. Então tá, primeira vinda, deixa eu pôr pro meu quadrinho, né? Para nós acabar isso aqui sem atrapalhar muito vocês no horário. Então a primeira vinda do sétimo anjo foi para a era. Apocalipse 3,14, foi para a era da igreja. O Mombrana foi o mensageiro, Apocalipse 3,14, ao anjo da igreja que está em Laodiceia. Então ele começou o ministério dele pregando para os pentecostais: sai dela, povo meu, para que não sejais mortos pelas suas pragas, os delitos e tal. Depois tinha uma outra promessa da mesma vinda. Da mesma vinda tinha uma outra promessa que era Apocalipse 10,7. Então lê lá, nos dias da voz do sétimo anjo. Aquilo ali já foi como poderia dizer? Aquilo já foi para um grupo específico. Já não foi para todo mundo. Porque, por exemplo, tu olha na própria mensagem, tem muita gente na mensagem que acredita que o Mombrana cumpre essa escritura aqui. Mas quando chega nessa escritura, já trava. Por quê? Porque aqui é para noiva. Nos dias da voz, o que é isso? Nos dias da voz do sétimo anjo, quando ele abrir o mistério. Então o Mombrana foi o primeiro homem a ver a abertura do livro. E ele viu aquilo e começou a trazer aquilo para a igreja. Mas quem é que viu com ele? A noiva. Então, da era inteira que ele foi enviado, já passou para um grupo específico, para a noiva. Quem é que recebe a abertura dos selos? Quem é que vê o livrinho aberto? Quem é que vê o anjo forte descendo do céu? Quem é que vê a nuvem? Só a noiva. É ela que vê essas coisas. Dentro da mesma vinda, tu já tem uma distinção. E aí tu tem a próxima coisa disso, uma próxima escritura que ela poderia pôr na mesma vinda, é Lucas 17,30. O que tem lá em Lucas 17,30? A Bíblia diz assim, ó, que o filho de Deus, porque lembra, durante as 7 eras da igreja, aqui eu botei 7 eras, ó. Durante as 7 eras da igreja, que ministério que Jesus estava operando? Quem pode me dizer? Filho de Deus. Durante as 7 eras da igreja, Jesus operou. O que é o ministério do Filho de Deus? Espírito Santo. Filho de Deus. É o ministério do Espírito Santo. Era o Espírito de Deus trabalhando através de 7 homens
7 lâmpadas. Cada um desses homens era uma lâmpada. A luz que estava na lâmpada era o Espírito de Deus. Era o Filho de Deus. Então, aqui a lâmpada, ela tem luz se ela estiver ligada. Senão ela fica ali só uma lâmpada. Então, cada um desses homens, desses 7 homens, eles eram a lâmpada para ela. Quando Deus acendeu aquela luz neles, então eles se tornaram a lâmpada, o sol para era. O sol, um pedacinho do sol, né? Porque até a ciência diz, né, que essas estrelas que nós vemos são sóis e alguns deles até maior que o nosso. Até maior que o nosso. O nosso sistema solar tem o nosso sol, que é o que manda, é o mais, é o astro maior, né? Então, assim como Jesus, né? Jesus é o astro maior. Por isso que as 7 eras da igreja tu tem 7 luas e tu tem 7 estrelas. Está mostrando o quê? Noite. Então, as 7 eras da igreja é um período noturno, não é um período diurno. Por isso que em 1950 foi tirada a foto da coluna de fogo, porque a coluna de fogo aparecia no deserto de noite. 1950 ainda estava dentro da era de Laodiceia, ainda era o ministério do Filho de Deus. Mas quando os selos são abertos e o mistério começa a ser revelado e o sinal messiânico começa a ser manifestado, mudou o ministério. De ministério de Filho de Deus, agora passou, e é um ministério acumulativo, lembra disso? Deus não tira, não, acrescenta. Deus acrescentou algo. Deus acrescentou no ministério do Mombrana o ministério do Filho do Homem. Que agora ele estava manifestando o Filho do Homem. Lembra que o Filho de Deus é Jesus. O Filho do Homem é Jesus. O Filho de Abraão é Jesus. O Filho de Davi é Jesus. Mombrana era um Filho do Homem, porque ele era um profeta. Mombrana era um Filho de Deus, assim como nós. Nós cremos que nós somos filhos de Deus, amém? Então nós somos um Filho de Deus, nós não somos o Filho de Deus. E agora o Mombrana era um Filho do Homem que estava manifestando o Filho do Homem, que era Jesus. Então Lucas 17:30 mostra uma manifestação maior. Agora Cristo estava se apoderando muito mais, tendo mais liberdade no seu profeta. Lembra que ainda era o Mombrana. Mombrana fala, quando Moisés vinha com a palavra, era Deus. Mas quando Moisés terminava o culto, era Moisés. Entende? Então o Mombrana, não é que o Mombrana era Deus. Não. Mas quando o Mombrana estava falando, ele dizia, assim diz o Senhor. O que era? Deus soprou no ouvido dele e ele falava aquilo que Deus tinha dito. Era a palavra de Deus. Não era a palavra do Mombrana. Agora tinha coisas que o Mombrana dizia assim, olha irmão, isso eu vou dizer para ti como minha opinião. Isso é, ele usa essa expressão, isso é o William Branham falando. E se nós somos crentes verdadeiros, nós vamos saber distinguir o que era que o Mombrana estava falando, o que era que Deus estava falando através do Mombrana. Nem tudo que o Mombrana disse é assim diz o Senhor. Não é não. Tem coisas que o Mombrana disse que era assim, disse o Mombrana. Era a opinião dele. Tá bom para mim a opinião dele? Tá bom. Mas era a opinião dele, eu tenho que saber distinguir isso. Que nós saiba distinguir isso. Então essa aqui, vamos voltar. Essa aqui foi a primeira vinda. A primeira vinda do 7º anjo. Ele vem para a era de Laodiceia, ele vem para a era de Laodiceia. A era de Laodiceia rejeita Cristo, ele começa a tratar com a noiva, por quê? Porque a noiva tinha que receber o selo de Deus. Lembra que o batismo com o Espírito Santo não vem através de tu saber que o Mombrana é um profeta. Não vem de tu saber que tu tem que ser batizado no nome de Jesus. Isso é muito bom, maravilhoso. Isso te distingue muito da maioria da cristandade mundial. Mas isso aí não vem, o batismo com o Espírito Santo não vem disso. Não. O Mombrana fala, o selo, e com esses selos a noiva é selada. Então o que é que sela a noiva? O que é que vai trazer o batismo com o Espírito Santo aos crentes? É a pregação dos selos. É a abertura da palavra. É a abertura dos mistérios de Deus. É isso que sela os crentes verdadeiros, os crentes noiva no reino de Deus. E tem um significado tremendo. E a manifestação do Filho do Homem. Então essas 3 partes da primeira vinda.
Então tu tem o quê? O que aconteceu em 65? Nosso profeta partiu para o céu. Nosso profeta partiu em 65. O que aconteceu daí? Aí a igreja ficou sem o seu profeta, ela ficou destituída da presença de Deus? De forma nenhuma. Lembra? Moisés saiu de cena. O que Deus fez? Tinha um Josué na terra. Fora ter um Josué na terra, tu tinha um anjo que seguiu. Lembra? Josué estava na beirada da terra prometida, e aí um anjo com a espada flamejante. Daí Josué olhou para o anjo e disse: quem é tu? Tu é dos nossos ou tu é dos nossos inimigos? Ele disse: eu sou o príncipe dos exércitos do Senhor. Josué se prostrou e disse: opa, Deus está com nós. Moisés já foi, mas Deus está com nós. Então o anjo de Deus continuou com a igreja. Continuou. A forma de nós expulsar o anjo, sabe como é que é? É nós tirar a palavra. Mombrana fala, o espírito e a palavra é a mesma coisa. Quando tu vai botando a palavra de lado e vai botando ideias de homens, tu vai expulsando cada vez mais Deus no nosso meio. Trazendo a palavra, não tem como tu não trazer Cristo, irmão. Não tem como. Tu traz Cristo para o nosso meio. Então, em 65, o nosso profeta partiu. Mas existe uma promessa na Bíblia. Vamos lá agora. Vamos para começar a ver a segunda vinda. Olha aqui. Apocalipse 11:15. Lá no livro de Apocalipse. Peguei só 2 escrituras lá. Que eu quero que tu veja esse bloco aqui. Ó. Rapidamente nós vamos acabar. Fica tranquilo que tu vai embora no horário. Quem sabe uns minutinhos a mais, só para mim terminar o assunto. Olha aqui, ó. Essas escrituras aqui, o maior problema que nós temos muitas vezes da mensagem é o quê? As pessoas, elas conhecem, elas leem a Bíblia, né? Os irmãos, os pregadores, eles leem a Bíblia. Então eles conhecem as escrituras. E por não ter, muitas vezes, o entendimento, eles começam a fantasiar as coisas. Então, por exemplo, tem essa escritura aqui, ó. No Apocalipse 11:15 diz assim, ó. E o 7º anjo tocou a sua trombeta, e houve no céu grandes vozes que diziam: os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo sempre. Então, é inegável que isso aqui é o 7º anjo que faz. E é inegável que o 7º anjo é uma umbrana. Não tem como nós negarmos isso. Mas aí, qual é a forma que nós vamos aplicar isso aqui na mensagem? Nós vamos ter que dizer que isso aqui é a mesma coisa de Apocalipse 17, por exemplo. Vamos ter que emendar isso aí. Porque as pessoas querem fazer cumprir essa escritura nos dias do Mombrana. E aí que está o erro. As pessoas não entendem que, e talvez isso que vai ajudar, as pessoas não entendem que o 7º anjo, ele vem 3 vezes. Ele vem 3 vezes, ele não vem só uma. Ele veio uma vez como um homem de carne, pregou o evangelho, pregou os pentecostais, pregou para a noiva, manifestou Cristo e Deus levou ele embora. E eu não estou nem contando a ressurreição, porque claro que ele vai voltar na ressurreição, porque se ele não voltar na ressurreição, nós vamos descobrir uma coisa: o Mombrana é um falso profeta. Porque a ressurreição é para os mortos em Cristo. E nós cremos que o Mombrana, e como muitos irmãos que nós conhecemos, são pessoas que morreram em Cristo. Então o Mombrana faz parte desse grupo que vai voltar na voz de arcanjo. Mas como na voz de arcanjo não há um trabalho a ser feito na terra, eu nem contei aqui como parte dessas 3 vindas. Mas agora, nessa segunda vez que ele vem, então essa escritura se cumpre. Por quê? Porque Apocalipse, depois da nossa partida, o que acontece? Até que sabe dizer. Depois que a igreja partir na terra, tribulação. Quanto tempo tem a tribulação, irmão Alexandre? 3 anos e meio, tá afiado. 3 anos e meio. Então tem 3 anos e meio de grande tribulação, que há uma promessa de 2 profetas estarem na terra. Que nós também conhecemos, Moisés e Elias. Elias partiu, arrebatado, um homem que não morreu. Nós conhecemos um homem que não morreu. Então a morte não é a coisa mais certa da vida? Não. Não é. Porque nós conhecemos pessoas que não morreram.
Pessoas que têm mais de 3.500 anos. Enoque também, Enoque é mais velho ainda. Enoque deve ter o quê? Uns 4.000 e pouco? Mais ou menos? Então, pessoa... E Enoque não vai nem voltar, já fez um trabalho lá, não vai nem voltar. Agora Moisés trabalhou para Jesus, morreu, o diabo foi lá para pegar o corpo dele, Miguel, né? Foi Miguel ou foi Gabriel? Acho que foi Miguel. Miguel foi lá, pegou o corpo dele, vamos falar que ele ressuscitou e subiu ao céu com Miguel. Então lá, entre o sexto e o sétimo, entre a sexta e a sétima dimensão. Estão lá no átrio que tem lá. Estão lá vendo Jesus trabalhar. Estão lá conservados no seu vigor físico, de que eles partiram. E vão voltar aqui para pregar o evangelho nos seus corpos mortais. E aí que eles vão morrer. E isso dura 3 anos e meio na terra. E depois disso há uma promessa que essa sétima trombeta aqui é soada. Essa de Apocalipse 11, 15. Então, percorre 3 anos e meio depois da nossa partida. 2 profetas pregam na terra. A morte desses 2 profetas e a ascensão deles ao céu traz um profeta de novo para a terra. Quem? A segunda vinda do 7º anjo. E o 7º anjo volta para a terra para fazer um trabalho primeiro, como ele fez aqui. Como é que ele fez o trabalho aqui? Primeiro ele fez para quem? Para a Era. Então Apocalipse 11, 15 mostra, e os reinos do mundo. Então quer dizer, havia uma pregação em todos os reinos do mundo após esse profeta partir. Não é para Israel. Ai, eu estou ficando religioso. Não é para Israel, irmão. Não é. Assim como Mombrana não pregou diretamente para a noiva quando ele veio. Veja o que eu te mostrei. Olha aqui comigo. Olha o que eu te mostrei. Porque isso aqui é um padrão. Isso aqui é um padrão. Quando Mombrana veio a primeira vez, a primeira vinda do profeta, quando ele veio a primeira vez, ele pregou primeiro para a Era. Ele nem sabia que tinha uma noiva. Depois da mensagem escolhendo uma noiva, Jesus pensa: vai, busca minha noiva. E aí o Mombrana saiu. Aí o Mombrana lê Gênesis 24 e ele lê Apocalipse 21. E ele conecta essas 2 escrituras e ele mostra ele saindo para buscar uma noiva para Isaac. Comissionado por Abraão. Abraão disse: jura por mim aqui, bota a mão na minha coxa. Oh, glória. E aí ele foi. E ele foi aonde? Onde é que ele foi? Lá na terra gentia, porque Abraão era um gentil. O hebreu Abraão era um gentil. E ele foi lá nas terras gentias para buscar uma noiva para Isaac. Aleluia. É gloriosa essa Bíblia. Mombrana agora com essa comissão, Eliezer, com essa comissão de Elias, com essa comissão de buscar uma noiva. Mas primeiro, ele prega para quem? Para todo mundo, para a era inteira. Apocalipse 11, 15 mostra uma pregação mundial. Os reinos do mundo vieram a ser do nosso Senhor e do seu Cristo. Então quer dizer, tem que haver, capta isso aqui, irmão. No período da grande tribulação, nesse período de 3 anos e meio, o mundo inteiro vai adorar a besta. O mundo inteiro está conectado com a besta. Estão iludidos pela besta e pelo falso profeta e pelos sinais que eles fazem. A marca da besta implantada na terra das pessoas. Mas aí a Bíblia diz, um versículo depois, já mostra que os reinos do mundo foi dado para o nosso Senhor e para o seu Cristo. Aconteceu alguma coisa nisso aí? O que é isso? Pregação do Evangelho. Começou uma pregação em todos os reinos do mundo, todos os 200 e poucos países que nós temos hoje. Começou uma pregação nesses países. Bom, um período rápido, 24 horas. Lembra que os maometanos dizem até hoje? O Jesus de vocês demoraram, vocês tiveram 2.000 anos para mostrar que ele está vivo. E vocês não conseguiram mostrar para o mundo inteiro ainda. O nosso Maomé, quando ele ressuscitar, em 24 horas o mundo inteiro sabe que ele ressuscitou. O Maomé vinha, como é que o Maomé deles vinha? Num cavalo branco. O mundo inteiro vai saber em 24 horas. É verdade, só que não é Maomé. O mundo inteiro vai saber em 24 horas. Vamos falar as maiores, não esses programas de talk show do final de noite. Não. CNN, Globo News, todo mundo televisionando isso aí, irmão. É verdade, irmão. É público. Isso é tudo público. Todo mundo vai saber, irmão. Irmão, quando nós voltarmos para essa terra,
Todo mundo vai saber. Não vai ser uma coisa aqui na igreja, aqui, nós aqui, escondido, o mundo lá fora. Não, 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 não. Isso aqui é agora. Porque agora é uma obra secreta. Agora é uma obra para noiva. Lembra? Ó, aqui, ó. Agora, noiva. Deus está falando com a esposa. Depois não está falando com a esposa mais. A esposa já está com ele. Agora é hora de falar com os reinos do mundo. Os governantes de cada terra. Se for o Putin que está lá, vamos visitar o Putin. Lá no Kremlin, lá. Chegar no Kremlin, lá, o lugar mais difícil de chegar. Vamos entrar lá no... E aí? O que é isso? Como invadiram o meu... Lá na China, lá no Xi Jinping, lá. Vamos entrar na Coreia do Norte. Pregar o evangelho lá. Vai ser demais. Pensa nesse... 24 horas, o mundo inteiro sabe. Por quê? Porque agora a segunda... Presta atenção. A segunda vinda do sétimo anjo toca a sétima trombeta. E a sétima trombeta começa para os reinos do mundo. Mas o Mombrano nos ensina algo na mensagem de festa das trombetas. Eu vou ler depois um parágrafo. Não vou ler. Vou te citar. O Mombrano diz assim, ó, que a sétima trombeta, as trombetas são para os judeus. Assim como os selos são para os gentios. Então, se as trombetas são para os judeus e os selos são para os gentios, e nós já recebemos os selos, então os judeus têm a ver com a sétima trombeta? Claro que tem. Olha aqui, olha como é que vai. Como é que é a próxima escritura lá da segunda vinda do sétimo anjo. Olha aqui, Apocalipse 7, verso 2. Eu sei que tu conhece, mas eu vou ler só um pouquinho, só um verso. E vi outro anjo subir do lado do sol nascente. Veja, quando é que é isso aqui, mano? Isso aqui é Apocalipse 7, 2. Apocalipse 7, 2 é depois de Apocalipse 6. E Apocalipse 6 é a grande tribulação. Apocalipse 11 é a tribulação. Então Apocalipse 11 e Apocalipse 6 é a mesma escritura. Assim como Apocalipse 11, 15 e Apocalipse 7, 2 é a mesma escritura. Então esse anjo aqui e aquele anjo de Apocalipse 11, 15 é o mesmo anjo. Qual é a diferença? A obra em Apocalipse 11, 15 é para os reinos do mundo. E a obra para Apocalipse 7, 2 é especificamente para Israel. Mas na mesma vinda, eu amo isso. Eu já disse isso. Aqui, ó. A mesma vinda do profeta, ele veio para a era. E na mesma vinda... ele falou com a noiva, especificamente com a noiva. Qual é a parte do ministério do Mombrana que os pentecostais não creem? Porque eles conhecem Mombrana. Qual é a parte que eles não creem? A visitação dos anjos. A melhor parte. Porque era a parte para quem? Para a noiva. Viu o privilégio? Viu o privilégio? Viu o privilégio que nós temos? Deus está te chamando de quem? De noiva. Isso não é a era. Tu não vê o Mombrana como um pregador que nem Oral Roberts, que nem Billy Graham, que nem esses tantos que tem hoje. Tu não vê ele como um pregador, não. Tu vê ele um anjo que tinha uma mensagem. Ele não era só um profeta, ele era um profeta mensageiro. E a mensagem que ele tinha para a era, não era que ele era um profeta. Ah, a mensagem, eu sou um profeta poderoso, olha aqui como eu faço, olha a tempestade. Não, não era isso. Ele tinha uma mensagem específica para a noiva. Quando ele retornar aqui, tem uma mensagem para o mundo inteiro. Final da grande tribulação, lembra? Tem uma mensagem para o mundo inteiro. Os reinos do mundo agora vão ser governados. Acabou essa ordem da besta. E com a besta aqui ainda. A besta aqui, a besta não morta. Não. Tudo, eles vivinhos, fazendo o trabalho deles lá no Vaticano, lá. E isso acontecendo nos bastidores. E a televisão botando, aconteceu, passou um raio, um monte de gente com um cavalo, e uma loucura, e entraram lá não sei aonde, fizeram, e todo mundo está se convertendo, o pessoal está na praça gritando, irmão, sabe aqueles filmes que eles fazem do arrebatamento lá, a Assembleia faz, aquilo lá vai ser, eu sei que é triste, mas eles fazem aquilo lá, aquelas conversão, tudo em massa, tudo no período da grande tribulação, depois do período da grande tribulação, conversão em massa. Irmão, pensa comigo. Hoje, mais ou menos 8 bilhões de pessoas na Terra. Mais ou menos, né? Quase isso. 8, vamos botar 8. 1/3 disso, 2,5, 2,700, é o que vai sobrar. Esses 2,700, os reinos do mundo, irmão, deixa eu dizer isso aqui pra ti. Todo mundo vai se converter quando o Mombrana voltar.
Todo mundo vai se converter, irmão. Que lindo vai ser morar na terra. Mas pensa que hoje se fosse assim, todo mundo crente. Ah, maravilha. Todo mundo vai se converter para o reino milenar. Todo mundo. Todo mundo tem que ter expectativa para esperar Jesus. Por que esse anjo vai fazer? Toda vez que ele vem, irmão, Jesus vem depois dele. Porque ele é o quê? O preparador da vinda do Senhor. Ele sempre faz isso. Nos dias da volta do sétimo anjo, o que ele fez? Ele estava nos preparando para nós receber a nuvem. O Senhor, o mesmo Senhor descerá do céu. Não era bom, não era? O mesmo Senhor descerá do céu com alarido, voz de arcanjo, chamando de Deus. Não era aquele lá. Aquele lá preparou o caminho. O que eu estou te falando? Que tem 3 vezes que esse sétimo anjo vem. Olha aqui, ó. Aqui, ó. A sétima trombeta soa depois. Depois do período da grande tribulação. É aquela soa. Quando esse profeta volta. O que ele faz primeiro? Os reinos do mundo. Depois ele faz o quê? Selamento dos 144 mil. Apocalipse 7, verso 2. 12 mil de cada tribo são selados. Ezequiel 9 liga essas escrituras. Poderia ler Ezequiel 9? Oh Deus, me dá um pouquinho de tempo, Senhor. Olha aqui, ó. Ezequiel 9. Ela liga tudo isso, irmão. Olha aqui, ó. Então gritou aos ouvidos com grande voz, dizendo: fazei chegar os intendentes da cidade, cada um com as suas armas destruidoras na mão. E eis que vinham 6 homens ao caminho da porta superior, que olha para o norte, e cada um com a sua arma destruidora na mão. E com eles, um homem vestido de linho. Então, capta isso aqui. Quem são esses 6 homens? Os 6 primeiros anjos. Paulo, Irineu, Martim, Columba, Lutero e Wesley. Quem é o homem vestido de linho? É o Apocalipse 7:2. É o mesmo de Apocalipse 11:15. Quem é esse? O 7º anjo. Quem é que trouxe a mensagem para selar nós com o Espírito Santo? Vamos falar. A mensagem da hora libera o Espírito Santo para o povo. Então, Umbanda tinha a mensagem para trazer o selo de Deus vivo. Acabou isso? Não. A Bíblia está mostrando, lá em Apocalipse 7:2, que ele continua com a mesma mensagem para trazer o Espírito Santo. Só que agora não é mais para os gentios, agora é para os judeus. Porque os judeus também têm que receber o Espírito Santo. 12 mil de cada tribo vai receber o Espírito Santo. É uma multidão. Muita gente. Mas é muito menor que nós. Nós, o profeta, viu milhões e milhões. Lá eles são 144 mil. Não dá 1 milhão. 10% talvez. Menos. Só na era de Columba, 68 milhões de crentes. É muita gente que vai voltar, irmão. Meu Deus do céu. Muita gente. Gente boa. Gente com o Espírito Santo. Olha aqui, ó. Então isso acontece nessa segunda vinda. Ezequiel 9 mostra. Ezequiel 9. E essas escrituras aqui, ó, é a mesma coisa. Ezequiel 9. É a mesma escritura, isso aqui. Ó. Ezequiel 9 mostra um parênteses ali muito bonito. Mostra que depois que esse anjo sela, então aqueles 6 têm armas destruidoras, lembra? O que são essas armas destruidoras? São as 7 taças. Cada um tem uma taça. E o 7º anjo, esse que está vestido de linho, também tem a sua 7ª taça. Só que ele não pode largar a 7ª taça, porque entre a 6ª taça e a 7ª taça, a igreja inteira volta. Onde é que está isso, irmão Ricardo? Leia a Apocalipse 16. Aí tu vai ver que depois que fala da 6ª taça, que é derramada sobre o rio Eufrates, os reinos do mundo, os reinos do Oriente, vêm para a batalha do Armagedon. E aí depois você joga na 7ª taça. Então entre a 6ª taça e a 7ª taça, acontece o quê? O capítulo 19. Mas o que acontece antes disso? Esse 7º anjo volta para o céu. Porque ele tem que falar com Jesus. Lá em Ezequiel 9, depois que ele sela, ele volta e Jesus, fiz tudo aquilo que tu me mandaste. Ele agora então te prepara com a taça aí, que tu vai derramar a taça lá, porque a iniquidade agora, selei os meus, agora a iniquidade chegou num ponto de ebulição. Agora eles vão ter que sofrer a 7ª taça. Tu leia a 7ª taça na Bíblia para tu ver. É terrível. Pedras de 45 quilos descendo do céu. Pensa nisso, mano. Tiver uma chuvinha de granizo agora, pedrinha tamanho de uma bolita.
Tu imagina um saco de cimento vindo do céu, irmão. Pensa na força disso. Aí você a sétima taça. Mas nós vamos sofrer isso aí? Não, nós não. Nós somos crentes. Nós vamos estar com Jesus. Nós vamos estar com nossos cavalos lá na hotelaria do rei, se preparando para voltar. Tá vendo como é que faz, como é que mete aqui Jesus no cavalo? Não, é assim, ó. Dá o comando que ele... Olha aqui, tem o teu nome tatuado aqui. Isso aqui é teu. Desde antes tinha preparado essa glória para ti, antes da fundação do mundo. Só que tem um tempo para tu fazer cada coisa. Então, te acalma aí. Espera o 7º anjo voltar. Quando ele volta dessa segunda vinda para o céu, então acontece o quê? É essa aqui, ó. Essa terceira vinda, quando ele manifesta o quê? Lembra? É a mesma ordem. Para a era, para a noiva, e aí ele manifesta o Filho do Homem. É ou não é? Não foi assim aqui? Ele não veio para a era, ele não manifestou a palavra para a noiva, e ele não manifestou o próprio Jesus, que é o Filho do Homem? Aqui o Bombrana prega para a era, sela os 144 mil e vai embora falar com Jesus. Quando ele vai embora falar com Jesus, ele volta em Apocalipse 19, 11, manifestando o próprio Jesus. Tem parágrafo para isso, meu cara? É igual que tem, meu irmão. Somos crentes que não queremos nos parágrafos. Olha aqui. Ó, meu livro dos selos, ó. É de tanto ler, eu acho. Olha aqui, ó. Quarto selo. Olha o que a Mombrana diz aqui, ó. Muito importante esse parágrafo 195. Observe. Cavalga em um cavalo amarelo. Quem é que está no cavalo amarelo? Diabo. Quando que ele está no cavalo amarelo aqui, ó? Ele aparece aqui em sua cavalgadura. Esta última cavalgada. Ele está em sua última cavalgada agora. Capta isso aqui, irmão. Tu vê como as pessoas elas têm a mente travada. Mombrana está lendo o quarto selo. E ele tá. O que é o quarto selo? É um cavalo amarelo. E a unção da águia. Aí o Mombrana está falando assim, ó. Veja. Agora, aqui aonde eu estou lendo, ele está na sua última cavalgadura. Aí a pessoa pensa que o Mombrana está falando que isso aí é agora, aqui e agora. Não é. Tu entendeu, irmão Zequias? Não sei se vocês entenderam. Deu para entender? Por exemplo, quando o Mombrana está pregando sobre a grande tribulação, só para dar um exemplo claro. O Mombrana está pregando sobre a grande tribulação, não está dizendo que a grande tribulação está acontecendo agora. Ele fala, veja agora aqui os terremotos e os juízos caindo sobre a terra. Veja, isso que acontece nesse selo. E a pessoa pensa, meu Deus, então a grande tribulação está acontecendo. Não, filho. É onde ele está lendo ali, irmão. Por favor. É um pouquinho de interpretação de texto que te ajudaria. Olha aqui, ó. Ah, mas não pode interpretar, irmão. Tá bom, irmão. Olha aqui. Agora, isto... Olha como é claro. Ele tem que explicar, porque ele sabe que tipo de gente vai ler isso aqui, ó. Agora, isto não é do nosso dia. Ele está explicando que o cavalo amarelo, a sua última cavalgadura, que ele está cavalgando agora aqui na escritura que eu estou lendo, ele viu que alguém captou e disse assim, ó, mas então o cavalo amarelo está aqui, misericórdia. Aí o Mombrana, não, peraí, irmão. Isto não é no nosso dia. Será mais adiante. Quando que é o mais adiante? É o período da grande tribulação. Esse é o período mais adiante. O próximo período que nós temos de contagem de tempo, irmão, é a grande tribulação. Não tem um período de contagem de tempo mais. O próximo, nós estamos no período de contagem de tempo do quê? Rapto. Ninguém sabe o dia e a hora. Pode demorar 1 ano, 2 anos, 3 anos, 20, 50 anos o rapto. Não sei. Já estamos em 50 e poucos anos. Não sei quanto tempo. E pode durar 100. Não sei. Mas o próximo período de contagem de tempo é o período da grande tribulação, que é 3 anos e meio cravado. Deu para entender? Então tá. A igreja, será mais adiante. É o selo predito. O que é o quarto selo? O que é o cavalo amarelo? É o selo predito. Estou falando, o que é predição? Falar antes de acontecer. Porque veja, a igreja já terá subido quando isso acontecer. Mas claro que isso só se desenhar, irmão. Não. Quando Cristo aparecer,
aparece aqui na terra, como esse indivíduo aparece, se torna completamente o diabo. Desde o anticristo, no decorrer de tudo, através do falso profeta, e a então besta, o próprio diabo. Ele está cavalgando em um cavalo amarelo, todo colorido e misturado com todo tipo de cores, para torná-lo amarelo e mortífero. Mas quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, aparição. Quantos lembram do Mombrana dizendo que há uma diferença entre aparição e vinda? Quando nosso Senhor aparecer aqui na terra, ele estará cavalgando em um cavalo branco como a neve. Apocalipse 9:11. E será completamente Emanuel. A palavra de Deus encarnada num homem. O quê? O que é, irmão Ricardo? Olha, li para ti. Parágrafo da mensagem. Olha aqui, ó. Que escritura que o Mombrana estava falando? Ele está falando de Apocalipse 19, verso 11. Eis o céu aberto, e eis um cavalo branco, e o que estava sentado sobre ele chama-se Fiel e Verdadeiro, e julga e peleja com justiça. E não estava sozinho, os exércitos do céu estavam acompanhando ele. Está falando de quem? Da palavra de Deus encarnada em um homem. O que é isso? Manifestação de Jesus em um homem. Meu irmão, pode ficar bravo. É a Bíblia, é o Mombrana falando. Entende? Eu só creio. Isso aqui, ele volta para aqui para manifestar o quê? A terceira vinda do sétimo anjo. Ele veio a primeira vez, veio para nós. Pregou para ela, manifestou Cristo, trouxe a mensagem, voltou para o céu. Antes da igreja voltar, deixa eu dizer isso aqui. Antes da igreja voltar, que a igreja volta quando? No capítulo 19. É aqui que a igreja volta. A igreja volta aqui, ó. Minha caneta foi. Tem outra. A igreja volta no capítulo 19. A igreja não volta no capítulo 11. Não. A igreja não volta no capítulo 7. Não. Isso aqui acontece antes disso aqui. Deu para entender? Capítulo 19 é quando a igreja volta. Mas, irmão, mas aí não volta. Não. Capta isso aqui, ó. Quando Deus dá uma revelação, irmão, Deus dá como se fosse uma pedra bruta, entendeu? É uma pedra bruta. Ali dentro tem um diamante. Mas tu vai ter que lapidar aquilo ali, e lixar, e botar água, e fazer um bolo, para poder tirar o diamante, polir, para poder dar um diamante. O que nós estamos tentando olhar, irmão? O padrão de como foi aqui desse lado, para ver como é o padrão do outro lado. Porque, lembra, assim como os judeus trouxeram a mensagem para os gentios, assim os gentios levarão de volta a mensagem para os judeus. A mensagem é o quê? Não é justificação e santificação. Isso tá bom, isso é maravilhoso. Mas não é a mensagem. A mensagem é o quê? Como que iniciou a igreja? Quando que a igreja começou? No dia de Pentecostes. O que aconteceu no dia de Pentecostes? O batismo com o Espírito Santo. Então, levar a mensagem para os judeus é levar o Espírito Santo para os judeus. Os judeus são convertidos verdadeiramente. Moisés e Elias vão separar muita gente lá, irmão. Mas tem 12 mil de cada tribo que vão receber o Espírito Santo. E eles não recebem da mão de Moisés e Elias. Recebem da mão de Apocalipse 7:2. Vi outro anjo que subia do lado do sol nascente com o selo do Deus vivo. Ezequiel capítulo 9. Tinha um anjo. Não 2. Não 7. Não. 6 estavam com armas destruidoras. Um só estava com o tinteiro. Esse um com o tinteiro, ele tinha o Espírito Santo. Quem trouxe a mensagem para nós? Quem que trouxe o evangelho para os gentios? Paulo. Paulo era gentil ou era judeu? Judeu da tribo de Benjamim. Um judeu, então, profeta, mensageiro,
trouxe o Espírito Santo para nós no princípio da era, lá em Éfeso? Sim, foi ele. E o Mombrana diz no livro da Era de Laodiceia que os judeus, os gentios, da mesma forma vão levar os judeus. Da mesma forma, se um profeta que tinha duas nacionalidades, né? Porque Paulo era judeu, da tribo de Benjamim, mas ele tinha a nacionalidade de Roma, né? Então ele tinha duas, uma nacionalidade gentia e outra judia. Então, da mesma forma, vai ser levada para os judeus. Mas como? Bíblia. Apocalipse 7, verso 2. Um outro anjo que vinha agora com o selo do Deus vivo para fazer o quê? Para trazer a mensagem, o Espírito Santo, para os judeus. Deu para entender? Depois que ele faz isso, ele volta para o céu e ele volta manifestando o próprio Jesus. A palavra de Deus encarnada em um homem. Um homem Emanuel. Meu Deus, um homem que é Deus conosco, meu irmão. Exatamente, um homem que é Deus conosco. Mas é Deus ainda? Não, ainda não é. Deixa eu só ler esse parágrafo aqui. Mas não é o próprio Jesus ainda não. A Bíblia diz, Apocalipse 1, verso 7 diz o quê? Eis que vem com as nuvens e todo o olho verá. Não vem com cavalo. Jesus. Apocalipse 19 está com cavalo. Deixa eu ler esse parágrafo aqui, ó. Olha aqui, para nós fechar isso aqui, ó. E aí eu estou liberando vocês, olha aqui. Agora recorde. Festa das Trombetas, parágrafo 246. Agora recorde. Eu disse que lhe traria... isso aqui é demais, ó. Claro que eu não quero pegar o Mombrana literal que ele falou, mas pegando literal ali que ele diz. Agora recordem. E eu lhes disse que eu traria de volta essa grande trombeta. Quem é que vai trazer de volta a grande trombeta? Olha aqui. Ele disse o que ele faria em Isaías. Ele disse que a grande trombeta soaria. A grande trombeta, não agora, não festa das trombetas. Porque Moisés e Elias levam para eles o quê? A festa das trombetas. A festa das trombetas é uma coisa, a grande trombeta é outra coisa. Claro que elas estão conectadas, mas a festa das trombetas é as 6 primeiras trombetas e a grande trombeta é a 7ª trombeta. É isso que o Mombrana está lendo aqui. Então, Moisés e Elias levam para eles a festa das trombetas. O que é a festa das trombetas, irmão Ricardo? Como assim que Moisés vão levar? A festa das trombetas consistia, sabe no quê? Levar Israel de volta para a terra. Moisés e Elias vão pregar para os 144 mil, para Israel, e vão dizer para eles, vocês voltaram para a terra. Sabe por quê? Porque a festa das trombetas já aconteceu. E vocês estão reunidos na terra provando que a festa das trombetas aconteceu. Eles vão dizer, mas é verdade. Então a festa da expiação vai vir. O que é a festa da expiação? Quando que acontecia? Dia 10 do mês 7. 10/7. Então eles estão esperando o dia da expiação. Eles acham que estão esperando a festa das trombetas e o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Mas não, eles estão esperando só o dia da expiação e a festa dos tabernáculos. Porque o dia da expiação é o quê? O que é o dia da expiação? Apocalipse 10, verso 7. A mensagem voltando para os judeus. Para que então eles possam ter uma festa dos tabernáculos. O que é a festa dos tabernáculos, irmão? Eles mudavam de habitação. Eles saíam das casas deles e moravam em tenda em volta do tabernáculo. Espiritualmente, o que é a festa dos tabernáculos? 1 Coríntios capítulo 15, verso 50. Nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados. Todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos. Mudança de tabernáculo. Tu está nesse tabernáculo aí, recebeu o dia da expiação, que é o Espírito Santo, agora tem que receber um novo corpo, porque só o Espírito Santo não vai dar para tu ir para o céu, para tu ver Jesus. Eles vão receber o Espírito Santo. Mesmo, quando o Mombrana veio pregar para nós, ele falou, as 7 horas da igreja vão começar agora. Não, ele mostrou que as 7 horas já tinham terminado até. É ou não é? Já tinha passado 7 horas da igreja. O que o Moisés não falou para os judeus? A mesma coisa. Então, vocês estão aqui na terra, faz 70 anos, estão aqui, né? Sim, faz 70 anos, estamos aqui, esperando agora, esperando que o Messias venha para nós. Mas antes do Messias tem muita coisa para acontecer, né? Nós estamos aqui, vamos pregar, vou mostrar para vocês aqui na Bíblia, e aí depois nós vamos sair de cena, aí vocês vão receber a mensagem.
Depois ainda. Muita coisa. Olha aqui, ó. Só, com esse aqui eu termino. Olha aqui, ó. E Elias, mas a grande trombeta. Olha aqui que ele explica o que é a grande trombeta. A vinda do Senhor para anunciar José retornando. O que é a grande trombeta? Uma das coisas dentro dela é a vinda do Senhor, Emanuel, um homem com a palavra de Deus encarnada nele. O Senhor, para anunciar esse Senhor, esse Emanuel, a palavra de Deus encarnada em um homem, vai fazer o quê? Vai anunciar que José está vindo. Quem é José? Jesus. Esse Senhor, cabe isso aqui, ó. Essa manifestação de Jesus vai anunciar que Jesus está vindo. Uma manifestação de Jesus. Olha o erro dos nossos irmãos. Por que os nossos irmãos dão a mensagem de que creem na abertura da palavra, que Jesus já veio? Porque eles olham a manifestação de Cristo, de Jesus do Mombrana. Eles dizem, já veio. Errinho. Olha, uma linha, um fio de navalha. Mas então nós estamos aqui agora. Nós estamos aqui agora. Crentes dessa mensagem, sem o corpo transformado, estamos fazendo o quê? Esperando os mortos em Cristo vir. Então os mortos em Cristo vir, nós somos transformados. Amém? Amém. Perfeito. Escritura. Tá bom. E depois disso? Depois nós vamos subir para se encontrar com José nos ares. Quando José vir nos ares, então sim, José já veio. Então o que é isso aqui então, irmão Ricardo? Manifestação, querido. Manifestação e vinda são duas coisas diferentes. Aparição e vinda, duas coisas diferentes. Vinda é uma coisa. No dicionário, se tu for procurar, vinda e aparição é a mesma coisa. Mas o Mombrana foi além do dicionário. Ele diz que aparição e vinda são duas coisas. Veja, aparecer, então vir. Então primeiro ele aparece. Na terceira vinda do Senhor Jesus, ele primeiro tem que aparecer. Como que ele vai aparecer? Como é que ele apareceu aqui desse lado? Manifestado em um profeta. Um filho do homem manifestando o filho do homem. Como ele vai fazer na terceira vinda? A mesma coisa. Um profeta manifestando o próprio Jesus. E o que esse manifestador vai fazer? Vai dizer que José está vindo. Vai dizer, Jesus virá nas nuvens com poder e grande glória. E aí os judeus vão se prostrar que nem João fez. Vão querer adorar. E aí o anjo vai dizer assim, levanta, que eu sou homem que nem tu, adora a Deus. Ele está vindo aí. Vamos ficar em pé, irmãos, vamos ficar em pé. Aleluia! Meu mano. Fiquei muito tempo na introdução, mas tá bom. Li os 2 parágrafos que eu queria. Tinha mais um, mas tá bom. Vamos orar, que Deus te abençoe, que Deus te guarde, Deus te dê uma semana maravilhosa. Lembra que tu tem bastante motivos para... Tem um hino, né? Tem um hino que eu gosto muito que diz assim: tenho motivos para sorrir, bem em meio ao cansaço, eu vou prosseguir. Então é isso, a gente tem bastante motivo para ser feliz, irmão. Sabe o que é bem-aventurado? É ser feliz de uma forma inexplicável, irmão. Ser feliz. Irmão, só quem tem isso é crente. Tu vê que a felicidade das pessoas do mundo, elas duram bem pouco. Bem pouco é o período de uma cerveja, é o período de um bailão. Essa é a felicidade deles. Dura muito pouco, muito rápido. Olha a felicidade do crente, irmão. Um gozo eterno. É algo que Deus põe dentro do teu coração, irmão. Que, irmão, passa anos e anos, irmão, e tu está sempre ali, irmão. Sempre queimando, sempre tem lenha para queimar para Jesus nesse coração aí. Continua assim, meu irmão. É assim que Deus quer nos encontrar. Feliz demais. Regozijando, agradecido por tudo. Ele vai fazer uma hora com nós, que nem ele fez com os apóstolos. Os apóstolos tudo reclamando. Ele chega assim, tem-vos faltado alguma coisa? Os apóstolos olharam para os outros, não, Senhor, não tem faltado nada.
Porque não tem, irmão. Tem faltado alguma coisa para ti, irmão? Se tem faltado, ore a Deus e peça, Ele dá. Ele dá. Vamos parar de reclamar? Vamos? Então tá bom, vamos orar. Senhor Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, Senhor. Obrigado pelos Teus filhos que vieram aqui hoje, Pai. Nossa, eles vieram ouvir a Tua voz, ouvir a Tua palavra, Senhor. Saber mais de Ti, Pai, que é manso e humilde, Pai. Nossa, como nós temos que aprender, Senhor. Nossa, como nós somos necessitados de Ti, Pai. Nossa, que o Senhor possa perdoar os nossos pecados, Pai. Perdoar os nossos erros, Pai, todas as nossas falhas, Pai. Nossa, nós somos um fracasso total, mas nós damos graça por Te servir, Senhor, que Tu é o grande vitorioso, Pai, Tu é o poderoso conquistador, Pai. Nossa, Tu conquistou tudo para nós, Pai, tem nos dado tudo, Pai, e realmente não tem nos faltado nada, Pai. Pai, nos dê um coração mais grato, um coração mais voluntário, Pai. Nossa, um coração, Senhor, que possa ver o bem e o bom das coisas, Pai. Ó, Pai, o Senhor tem nos dado tantas bênçãos que muitas vezes deixamos de lado, Senhor. Ó, Pai, nos ajuda a ver essas coisas, Senhor, nos olhar para isso e saber o quão bom o Senhor tem sido conosco. O Senhor nos selecionou, Pai, antes da fundação do mundo, Pai. Ó, Senhor, o Senhor nos salvou. Quando nós chegamos nessa mensagem, Pai, o Senhor já tinha pago um preço por nós, Pai. O Senhor já tinha vindo para a terra, Pai, e invertido o Teu sangue para nos comprar para Ti, Pai. Uma aquisição Tua, Pai. Nós não somos de nós mesmos, nós somos Teus, Pai. Pai, é tão bom ser Teu, Senhor. O Senhor é um mestre tão bom, um Senhor tão bom, Pai. Pai, nos ajuda hoje, Pai, cada um de nós. Tenha misericórdia de nós, Pai. Abençoa os Teus filhos que vieram aqui hoje. É o que eu te peço, no nome santo e bendito do Senhor Jesus. Amém, Deus vivo. Deus abençoe a todos. Uma salva de palmas para Jesus. Eu estou ouvindo as vozes dos 7 trombeteiros. E quando chegar aquele dia, Deus vai revelar e eu vou subir. Eu estou ouvindo as vozes dos Salmos 29. E quando chegar o grande dia, Deus vai revelar e eu vou saber.